Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Promcast. Hoje eu tô muito feliz que é a minha primeira entrevista com meu amigo. Gente, agora eu tenho um parceiro de bancada pra me dividir toda a culpa do que aconteceu de errado hoje aqui. E aí, como é que você está? Não quero nervosismo hoje, é a sua primeira... Não, você tem que falar a verdade. Você não mente, porque agora você tem um público, e um público muito do chato, que eles vão ficar me enchendo o saco, me mandando direct depois, falando assim, achei o Alex nervoso. Então, se vocês estiverem achando o Alex nervoso hoje, fiquem de olho, entendeu? Microexpressões no rosto desse homem. Se ele estiver nervoso, eu quero que vocês comentem aí. E aí, amigo, como é que você tá? E aí, pessoal, tudo bem? Mais pertinho do microfone, vou começar a chamar a sua atenção agora, que você vai ter que falar pertinho, que se não estiverem ouvindo o Alex, vocês podem chamar a atenção dele também. Voz de locutor. Estão te ouvindo? Acredito que sim. E aí, amigo, tá animado pela sua primeira entrevista? Muita coisa. O que você acha? Não vamos falar ainda do nosso entrevistado, mas é uma pessoa de peso, fala a verdade. Muita coisa. Não de peso, de peso pesado mesmo, não. De peso pesado na nutrição. Cara, a gente está trazendo hoje aqui uma das maiores referências da Baixada. Eu não tô sendo, sei lá, não é rasgação de seda não, por ser meu amigo, mas o cara é brabo, mano. Tipo assim, tem muita bagagem na área, tem muita bagagem na nutrição, Vai falando, Alex. Na nutrição esportiva, nutrição clínica, nutrição de gestante, todo tipo de nutrição que vocês imaginarem aí. Todas elas. E eu sei que vocês vão falar, vocês ficam sempre muito curiosos assim. O que ele trouxe do lanchinho? Que sempre tem um lanchinho aqui nos nossos episódios, mas hoje o lanchinho é especial. Ele não deu esporro na gente nos bastidores. E espero que ele não dê esporro na gente, não é? Ainda bem. Ao longo do episódio. Senhoras e senhores, no The Promcast de hoje, Vinícius Oliveira, amigo, seja bem-vindo! Cara, olha, eu vou ser sincero, eu acho que é uma das entrevistas mais aguardadas desde que eu resolvi achar que eu sou apresentador de podcast. Desde que eu gravava lá nos primórdios, lá que era eu, meu microfonezinho lá na minha casa, todo mundo já fala, que dia que o Vinícius vai? Pronto, tá aí pra vocês, Vinícius está aqui hoje. Um prazer, pra mim é um grande prazer estar aqui, podendo fazer parte dessa mesa maravilhosa. Vamos conversar bastante, né? Tem muita coisa hoje. Agora eu quero a sua avaliação sobre o nosso lanchinho de hoje. Hoje nós temos uma empada de frango maravilhosa e temos também o brownie, que é a nossa marca registrada. De 1 a 10, o quanto a gente errou. Pode falar 10. Não classifico nem como nenhum dos dois como erro. Até mesmo porque não iremos pregar terrorismo nutricional. Exatamente. A gente fala, hoje em dia, eu acho que o terrorismo nutricional, acho que é uma coisa que está assombrando não só a mim, não só a você, não só o Alex como pai também. Eu acho que a gente está falando de... A gente sabe que a gente está falando de uma pessoa específica, mas não vamos citar nome, que não vamos dar biscoito mais do que essa pessoa está ganhando já. Mas assim, eu acho que já está na hora de sair de moda esse negócio de terrorismo nutricional. Tá muito midiático. Eu acho que já virou meio que um show de horrores. Mas assim, Vini, pra gente começar, você pode responder da maneira que você achar mais plausível. 2024, informação aí, mano, pelo talo, por que a gente se alimenta tão mal ainda? Muitas das vezes, Charles, nós temos uma questão que é puramente logística. Puramente logística, no primeiro ponto, né? A pessoa querer ter uma real organização em termos da alimentação. Isso independentemente de um possível resultado, que muitas das vezes é algo voltado até para estética, né? Para cunho estético. Então precisamos definir o que eu quero para minha vida. Longevidade, saúde? Ou simplesmente existir por um breve tempo. Porque sabemos que a alimentação ela vai influenciar diretamente na longevidade. Com certeza. Então, muitas das vezes você coloca a culpa, né? Porque eu não posso pagar uma academia, mas se você tem total mobilidade, você pode fazer uma caminhada. Pode andar de bicicleta, uma natação. Ah, mas eu não posso pagar uma natação. Ok, se exercita ao ar livre. Tem diversos projetos aí nos municípios. Ah, mas não tem academia popular, mas tem uma aula de dança. Você, como profissional de educação física, você sabe que entre estar no sedentarismo, ser sedentário, a prática de qualquer atividade ela vai ser totalmente relevante. Então, sair do zero, essa inércia é o principal. Então, a decisão de querer estar melhor. Então, agora em 2024, você pode dizer que mesmo com
como eu falei, com tanta informação, a gente ainda está muito inerte nessa parte, tanto em alimentação Sim. quanto em atividade física. Vejo muito uma desculpa associada ao quesito familiar. Ah, poxa, que eu tenho filho, a esposa, ou vice-versa, tem meu marido que não me apoia. Questão de renda. Isso é uma indireta pro Alex, porque o Alex não Olha malha, só. já vou logo falando. Alex. Já vou falando logo, O você físico é não bom, malha, mas- você não malha. Eu tô em falta, não sei. Então, e por que você não toma vergonha nessa sua cara e começa a malhar, Não, a então? partir de hoje eu vou. A Ó, partir de tá hoje eu vendo? vou. Você tá prometendo pra Tô mim e você tá aqui prometendo vocês pro dois, Vinícius também. Na frente dos dois do nosso público aqui. Vou cobrar, voltar hein? pra academia. Vou cobrar, hein? Agora, ô Vini, esse sedentarismo excessivo que a gente tem, tanto para atividade física quanto para alimentação, isso é cultural nosso ou você acha que a gente está trazendo de fora? Eu creio que hoje, Charles, todo esse avanço tecnológico, a gente tem um perfil de muitas horas consumidas por rede social, né? Todo mundo alega que não tem tempo, mas para a rede social, que é do interesse próprio, você tem tempo além da conta. Ou seja, você tem muito tempo para ficar no TikTok, mas você não tem tempo E para de- fazer uma aula de spinning. Exato. A aula é chata. 3 horas direto no TikTok é prazeroso. Ah, Ou seja, na verdade você tem prioridade. bem, Prioridade. eu acho que o prazeroso é... Não, é um prazeroso, né? O prazeroso aspas. depende também. Por quê? Eu vou te falar uma coisa. O TikTok me proporcionou uma raiva há alguns meses atrás. Na verdade, essa tendência já tá vindo de muito tempo. Mano, temos agora uma tendência, óbvio que tinha que ser americana. Sim. Não, Vem de tem lá, que é vir tudo de lá. importado, Esse tipo de bosta tem que vir de lá. Temos agora a famosa água do dia. Sim. Agora a gente vai tomar uma água colorida, saborizada, Meu Deus. com glitter, com canela, com sola de sapato, com bocha, com tudo. Mano, Absurdo. os caras agora estão te ensinando a beber água colorida e com glitter. E tipo assim, estão abraçando isso aqui no Brasil. A gente tem uma questão que é a expressão, Charles, a forma, na verdade, muito volumosa de informações, mesmo sem validade, mesmo sem uma real importância, que o brasileiro ele tem uma característica muito comum, independente da região que esteja no nosso país, de pegar principalmente o que não presta, na sua grande maioria. Ou seja, tudo que não tem qualidade, o brasileiro abraça, defende com unhas e dentes e vira uma verdade. Por exemplo, a bala gigante de doce de leite que estão vendendo agora. Agora tem umas trends aí pra você comer a bala inteira. Eu Mano, vi isso. Fiquei apavorado. cara, Ah. você vai comer uma bala de... Eu acho que... Eu não sei. Creio eu que essa bala tem o quê? 300 gramas, 400 gramas? A trend agora é pra tu comer a bala inteira. E aí? É tudo do Tu topa? Duvido. Mano, pelo amor de Deus, que loucura. É Não- Um absurdo, né? E como você falou, a gente tem a tendência a abraçar coisas Sim. meio Mas aí bizarras. você tem uma busca de um público por uma característica assim de algo novo, né? Algo novo e muitas das vezes nós temos um público também que busca se encontrar, na verdade, um público que não sabe o que quer e qualquer informação diferente, pseudo-novidade, supre por um breve tempo essa necessidade de mudança. Eu quero me encaixar em um grupo, eu quero me encaixar dentro de um perfil e assim, as pessoas elas buscam algo para suprir às vezes um buraco que aquilo ali na verdade não vai suprir a longo prazo. Sim. Né? A gente tem esse Entendi. pequeno problema associado, né, com a nossa população em geral. Porque a informação, se a gente pegar na ponta do lápis, as crianças têm as redes, o TikTok e demais, né, redes nos celulares. Então tá de fácil acesso. Tá de fácil acesso. O problema é o que fazer com a informação, que na maioria das vezes, como o Charles falou, é de péssima qualidade, por sinal. Aí, Vini, vamos lá. Pra mim e pro público aqui aprender um pouquinho mais, Vamos lá. como a gente conversou, tô aqui pra aprender, bastante com vocês dois que são da área, o conceito de alimentação saudável. Tá, vamos lá. Alimentação saudável, né? Primeiro de tudo, não tem a ver só com carboidrato, com gorduras, com proteínas. Nós temos principalmente que entender que é uma questão cultural, regional. Então, diversas regiões vão ter suas características, mas a alimentação saudável é uma alimentação pautada, digamos que diretamente, né, no que a terra dá. Descasque mais, desembale menos, né? Entendi. Então, tecnicamente, tudo que é de cunho natural é o que deve compor a base. Obviamente, mais à frente a gente vai debater um pouquinho dos industrializados, mas de uma maneira ampla, legumes, Sim. frutas, né? O legume e os folhosos, nas hortaliças em geral, Sim. as proteínas, né? Tudo que é de origem animal e vegetal também, tubérculos e raízes, é o que contemplam a base da nossa alimentação. Salvo as exceções, né? Há alguns perfis, dependendo da região,
mais carboidrato, menos carboidrato, mais fruta, menos fruta. Eu tenho algumas espécies nativas. Então tem características muito peculiares, mas aproveitar tudo o que a terra nos fornece. Então, a importância do plantio, do cultivo, de um alimento de qualidade na mesa da população brasileira. Lembrando que estamos falando de alimentação, porque a partir do momento que o Vini falar que tudo que a terra tem é o maior tesouro, vocês vão começar a achar que já é outra coisa já e não é. Estamos falando de alimentação. Alimentação, deixando claro isso, é importante. Vini, agora uma dúvida que me bateu há algum tempo, eu acho que eu cheguei até a conversar com você. Lá em 2018, eu lembro de 2018 com muito carinho, assim, 2018, 2019, porque 2020 foi aquela cagada, mano. Eu odeio lembrar de 2020. Mas lá em 2018, surgiu uma proposta da OMS, na verdade um projeto chamado Replace, que eles estavam dando uma data de validade, assim, para as gorduras trans. Ó, vocês têm até tal dia e... Alguns países cederam bastante isso, até rápido, bem mais rápido do que eu imaginava. Alguns demoraram um pouco mais. Eu sei que a gente ainda está longe da perfeição e tal. Mas assim, no seu parâmetro, na sua visão, a indústria, ela retirou totalmente a gordura trans? Existe traço da gordura trans assim? Ou você acha que isso tudo foi mais um marketing? A gente ainda está longe de conseguir se livrar disso aí. Na verdade, Charles, a gente está longe de se livrar. Fala 100% então a gente ainda livre. tem muita coisa. Sim. Teve muitas mudanças? Sim. Porque se nós, a população de maneira geral, imagina que a indústria em si não se preocupa, vamos colocar assim, né? Não tem uma preocupação em relação a essas mudanças. Porque para eles é interessante sim acompanhar algumas mudanças, né? Porque tudo que eles produzem é consumido pelo público. Então, quanto melhor a adesão do público, melhor a lucratividade para as empresas. Porém, né, não é simples mudar, porque nós temos alguns fatores como matéria-prima, custos envolvidos. Então a gente sabe que a empresa ela não está ali para fazer algo de caridade, vamos colocar assim. É algo totalmente, eu produzo o que vai me gerar lucratividade. Então a população é o consumidor desse produto final. Então quando nós temos as devidas mudanças, quer ver, se nós pegarmos os próprios biscoitos recheados mesmo, você tem um menor quantitativo no recheio, menor volume nas embalagens. Os biscoitos maltados mesmo são um exemplo. Não é um recheado, mas um maltado. O famoso biscoito da vaquinha. Exato, porque o biscoito da vaquinha agora pegou a gente de surpresa, porque agora existem variações. Temos variantes do biscoito da vaquinha. Sim. Ah, você não tem medo de um dia a Piraquê querer te patrocinar? Mano, tá errado. Tá errado. Tá errado porque todo mundo gosta de biscoito da vaquinha. E você coloca mais variações pra deixar a gente mais viciado ainda. Mano, desculpa, eu acho isso errado. Isso eu, Charlie. Agora, se você acha certo, o problema é seu. A opinião é minha, eu vou continuar Você percebe que existem produtos que estão há anos e vão continuar por um bom tempo na prateleira dos supermercados e qualquer local de venda. Por quê? Gera procura. Gera procura. Por mais que tenha alterações nas formulações, eu troco uma farinha refinada por uma farinha de aveia, uma farinha de amêndoas, eu reduzo o quantitativo de gorduras totais, eu substituo o tipo de gordura, mas a estrutura, a base, a presença daquele produto ali se faz presente. Ô Vini, e também junto com esse projeto, eu sei que a gente tem problemas assim até culturais de alimentação. Sim. Hoje em dia, as redes sociais, a gente está sendo invadido aí com essa galera da Ásia, da gente perceber a quantidade de sódio que eles consomem nos alimentos, é muito embutido, é muito enlatado, sim, é muito industrializado, e toda vez que eu vejo um vídeo, eu só vejo assim, sal. Só isso, mano, eu não vejo triste, outra, né, coisa. Então, assim, o que poderia surgir como a substituição para isso? A gordura trans, ela tem como ser substituída por gorduras saudáveis. Só que a gordura saudável é mais cara. Não, e existe uma questão que é sabor. Gordura, todas elas não são iguais. É o famoso, se não tem gordura e açúcar, não é bom? Exato. Ai, gente. Você acaba tendo um problema, Charles, que é o seguinte. A população tem uma característica no paladar que é uma boa adesão com o que é açucarado e com o que é gorduroso. Aí, mais uma vez, a gente volta num exemplo simples, que são os biscoitos recheados, por exemplo. Tem essa combinação. A indústria, ela tem uma característica o quê? De agradar o paladar do público. Por mais que os órgãos de saúde possam determinar, assim, as mudanças, e essas mudanças, geralmente, elas estão dentro de um longo prazo.
Aí nós temos uma outra questão que vai demorar até mudar. Todo um processo e se É. mudar. E se mudar, porque ainda tem uma questão que é chamada fiscalização. Algo um tanto precário no nosso país, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Lex, contigo. Vamos lá, cara. Teve um assunto que estava ficando bastante fervoroso nas redes sociais. Eu queria saber a sua opinião sobre. Ozempic. Vamos lá. A utilização da medicação, primeiramente, pessoal, é de cunho médico toda a prescrição de medicamento. Não se esqueça disso. Nutricionista não prescreve medicação de cunho nenhum, beleza? Fica a dica, hein? Tá, vamos lá. Todas as medicações para controle da obesidade e diabetes, quando elas são trazidas para um cunho estético, o que o nosso público percebeu? Que ocorrem mudanças, né, Charles? Nós trabalhamos com o nosso público. Então, se eu uso uma medicação que vai alterar, principalmente tem uma relação muitas das vezes com controle de insulina, de glicemia, gera uma mudança num primeiro momento bem impactante, esteticamente falando. Não estamos falando que é algo saudável, tá? Estamos falando no impacto da mudança estética. Então, exemplo, uma pessoa que está acima do peso começa a ter uma perda de peso, que é o objetivo que ela está buscando. Rápido. Exatamente. Não esqueçam dessa palavrinha, rapidez, velocidade. Isso vai ser um ponto-chave nesse cenário. Por quê? Nós estamos falando de medicações caras e que deveriam ser utilizadas para tratamentos específicos. Ou seja, sob supervisão de uma equipe multiprofissional, onde você tem médico, psicólogo, psiquiatra, profissional de educação física, nutricionista. Esse é aquele sonho do profissional da saúde. Tem uma equipe, tá, que trabalha em conjunto. E acaba não sendo o que nós enxergamos na nossa sociedade. Sendo o Ozempic ou qualquer outra medicação de mesma característica, tem uma alteração estética envolvida. E, de certa forma, uma dependência porque você associa aquele resultado a cada vez doses mais elevadas da medicação ou até de um uso contínuo. E muitas das vezes nós não temos o quê? Essa mesma pessoa saindo do sedentarismo ou aprendendo a treinar de verdade, procurando um professor de educação física. Também não adianta procurar um qualquer. Tem que procurar quem sabe. Quem sabe orientar adequadamente. Procurar um nutricionista. Aí aonde? Procurar nutricionista para quê? Procurar professor de educação física para quê? Então, Só assim, que é uma fórmula exato, mágica ali. exato. E você tem uma questão que é a indústria, obviamente, farmacêutica lucrando, porque eles não querem saber quem vai ser o consumidor final, qual é a finalidade. Fiz ali, beleza. Tem bula, tem todo o indicativo do uso da medicação. O que vai ser feito a partir dali é responsabilidade sua como comprador. Exato. Aí nós temos um problema que são os prescritores. Porque a gente sabe que o meio estético, esse meio fitness, que é aquela coisa maravilhosa que as pessoas buscam, é um meio caótico. Porque tem pessoas que estão dispostas a tudo, não querem saúde. Elas querem resultado a qualquer custo. Mas aí, quando você começa a utilizar a medicação, eu agora preciso confessar que eu tô passando por um problema com alguns alunos meus, né? Que são dois medicamentos, mano, que assim, eu acho que a internet é uma merda nessas horas, assim. A galera tá me perguntando o que eu acho de usar a Tadalafila para treinar. Meu Deus. Aí eu pergunto se, tipo assim, mano, tu não tem mais o que fazer da tua vida, não? Porque, cara, aí que é usar o Ozempic pra poder emagrecer, aí acabou que calhou de um termo, uma termologia que eu acho que fica até meio pesado de falar, fulano tá com a cabeça de Ozempic, que aí diz que o Ozempic influencia no corpo e a cabeça aumenta e tudo mais. Aí vem esses garotos assim, mano, eu tô falando de garotos mesmo, porque pra mim tá com 20 anos, pra mim ainda é um garoto, que eu já vou fazer 40. Então assim, pô, professor, posso tomar Tadala pra treinar? Manda, onde tu tirou isso? Não, porque eu vi um vídeo e tal. Caralho. Eu vi o podcast do Mano, pelo amor de Deus. Isso não existe, mano. E o pessoal tá esquecendo que você acabou de falar, quem prescreve medicação é médico. Médico, você tem que perguntar pra um médico, você não tem que perguntar pra ninguém que tá aí nesse vídeo maldito que tu tá assistindo, não, praga. O pessoal esquece Pelo o amor peso de ser Deus, um cara. influenciador, que influencia tanto pro bem como pro mal. Exato. Lex, mas isso não pode ser nem considerado como influenciador, mano. não Tu tá deveria. influenciando garotos, são crianças. Pra mim, mano, foda-se que tu tem 20 anos. Pra mim, tu é uma criança. E você não pode ficar incentivando uma criança a tomar remédio pra impotência sexual pra Sim. treinar, cara. Isso não existe. Cara, cadê a responsabilidade dessa galera? Totalmente Aí, responsável. eis a questão. Você alcança o público com o que eles querem, mesmo sendo o que eles não precisam. Aí você influencia pro mal totalmente. Mano, se eu descobrir, eu tô falando agora aqui, eu falo mesmo, não sou tenho medo super de nada. contra também, Charles. Se eu descobrir que tem algum garoto menor, óbvio, aí eu vou botar os menores de 18, tomando alguma medicação, porque viu
fulano falou não sei aonde. Eu chamo a polícia nessa porra, não tô nem aí. Ih, tá maluco, Não, cara. E assim, tá errado, tá certo. Então não Vinícius. existe ficar em cima do muro, não existe. Vini, eu não sei. vamos Ou lá. você apoia o correto, ou você apoia o errado. Mano, Tadala Fila é uma parada pra impotência sexual, ou pra Exato. melhorar o empenho sexual. Exato. Tratamento. Isso ali, Não é um pré-treino. aí me vem uma criança dessa, cai duro no chão lá da academia, ou de alguma outra academia, ou de uma Sim. calistenia da vida e tudo mais. E aí, como é que fica? Mas é esse mesmo público que busca esse apoio nas redes de pode usar, deve usar, é o mesmo público que não busca o que acontece, tá? Como Ai, cara, efeito isso negativo. Olha, eu já fico logo nervoso. Todo esse cara. ambiente de Eu academia é fico porque é a irritado. parte que não é visualizada, é a parte que não dá engajamento nas redes sociais, Exatamente. não dá visualização, você botar o problema que ocorre. E esse é o problema da internet, que a Exato. criatura tá falando uma merda lá na casa dele e eu tô ficando irritado na minha casa. Vini, durante um bom tempo, um bom período aí das décadas aí, a gente teve uma enxurrada de revistas que eram revistas de dieta, principalmente dieta de emagrecimento. E eram uns temas assim, cara, que eu achava extremamente engraçado. Emagreça 20 quilos comendo biscoito de polvilho, emagreci comendo pudim, perca peso comendo agar-agar. E a gente teve isso aí literalmente como uma tendência. E hoje em dia a gente olha esse tipo de revista, é uma tendência até meio engraçada. Hoje em dia esse conteúdo já é bem irrelevante. Mas assim, na sua percepção, as dietas também seguem tendências, igual a moda? Temos até mesmo quando eu tô dando aula, eu costumo falar, tem uma aula bem interessante que é dietas da moda. Dieta da lua, dieta do sol. Enquadra tudo isso. Já vi dieta do signo, sabia? Sim, dieta da Exato. tipagem sanguínea. Não, mano, é sério, a dieta do signo era uma coisa de louco. Tipo assim, se você é canceriano, igual a mim, eu sou um homem romântico, um homem canceriano, né? Olha. Você tem que usar e abusar dos frutos do mar. E tudo. Mano, isso não. Vini. E se você for um canceriano fora da curva que não come frutos do mar? E aí? Como é que faz? E se você for Se eu não alérgico a gostar? camarão, como é que vai Exato, ficar? exato. Cara, Não, que doideira. porque o que acontece, ô Charles? Existe uma característica que é a criação, vamos chamar de dietas, né? Para uma determinada pseudo-necessidade ou procura da sociedade. Boa parte delas, deixando claro, não tem embasamento científico. Então não basta o nutricionista falar que serve ou não serve. A ciência comprova se ela existe ou não. E boa parte delas não. Algumas são criadas, acho que não é que tem não tem um embasamento científico, mas algumas delas são criadas por médicos, principalmente endocrinologistas, tá? Que trabalham, e não são brasileiros na sua grande maioria, são desenvolvidos fora do país. Porém, nós temos um perfil de uma alimentação bem restritiva e totalmente desequilibrada, na sua grande maioria. Porém, muitas pessoas tendo uma alta lucratividade com isso. Porque eu lembro, essa do biscoito de polvilho, essa do signo, isso tudo eu lembro que Sim. isso tudo gente, eu consumi esse tipo de conteúdo, tá? Porque Curioso pra antigamente, saber antigamente não se tinha internet. Você é bem mais novo, então pra você ir tudo já vem mais mastigadinho e tudo mais fácil. Mas eu sou da época aí das revistas que, tipo, essa do signo eu lembro e a do biscoito de polvilho eu lembro que inclusive uma nutricionista depois na própria revista falava que tinha os dias, os horários para comer os biscoitos de polvilho. Gente, biscoito de polvilho é uma delícia. Pô, se eu fizesse essa dieta ia dar ruim. E tinha dias, assim, por exemplo, que a janta era uma sopa eu não posso falar a marca aqui, né? Mas era uma sopinha daquela pronta, sabor queijo também. Aí Sim. o biscoito de polvilho você podia variar também. Tinha de cebola, tinha de queijo, tinha... Vamos lá. Mano, você literalmente pegar o saleiro e ir engolindo, né? Sim. Aí essa questão, pegar até o próprio biscoito de polvilho. As pessoas elas conseguem ter resultados, mesmo que brevemente. Por quê? Vou dar uma situação aqui para vocês. Uma situação hipotética que para alguns pode ser uma situação real. Você tem um prato ali composto de arroz, feijão, frango, legumes e folhas. Um prato bem generoso, uma quantidade bem robusta. Você troca tudo isso por um copo de 300 ml de suco de melancia. Você deixa de comer quase 1 quilo de comida no seu almoço para consumir 300 ml de suco de melancia da fruta, sem adoçar, diretamente ali, somente melancia, sem adição de água. Você passa a ter uma percepção de mudança de peso, ela ocorre. Sim. Por quê? Eu estou fazendo uma redução muito brusca em relação a calorias. E é o que esses perfis de dietas da moda oferecem.
Obviamente, no primeiro momento, isso vai refletir no peso, que é o que é o interesse da galera, boa parte do público. Porém, a longo prazo, nós temos sim desequilíbrios nutricionais. Mas assim, eu acho que a partir do momento que uma pessoa se prontifica a trocar um prato de arroz e feijão por suco de melancia, eu acho que no mínimo ela tá com um problema de cabeça. Entende? Primeiro porque suco de melancia tem gosto de absolutamente nada. Mas, né? ô Charles, o problema é que muitas das vezes. Vini, perdão, você Não, gosta de suco de melancia? Não, um Ai, exemplo. pelo Não, amor de fica tranquilo. Deus. Não, eu gosto, mas não é um problema. Não é um problema, não. Gente, já pensou Não é um nisso? Eu tô problema, falando seu mal do suco posicionamento, favorito não. do caralho, Fica que tranquilo. vacilo, Não é meu gente, favorito, não, mas eu pelo gosto. amor. Não, mas não é o favorito, não. Mas é o seguinte, muitas das vezes as informações elas são vinculadas a profissionais. Ou seja, o nutricionista é responsável por difundir a informação. Ele é o estimulador. Então hoje eu bato muito de frente quando eu tô conversando com alguns colegas em relação a esse posicionamento nosso, porque você não se posicionar é um posicionamento. A sua omissão é uma posição que você toma mediante o que vem acontecendo na sociedade. Então quando eu tô dando aula também para os futuros os nutricionistas em formação, né? Falo pra gente, o profissional ele é uma pessoa que vai te induzir por um lado certo ou não. Então, cabe a nós termos o bom senso na hora de orientar, porque muitas das vezes o que nós falamos é a lei para o paciente. Tem pessoas que seguem piamente aquilo. É Agora- uma colher? É uma colher. São Agora 2 colheres? São 2 colheres. Você falou uma coisa que o profissional tem que se posicionar. Eu lembro que quando os rapazes do fisiculturismo vieram aqui, né, o Luca e o Moisés. Abraço pra vocês, meninos. Inclusive, eu contei com o Moisés hoje, super gente boa. Então, o que que acontece? Eu perguntei pra eles assim, fisiculturista é barraqueiro? E agora eu tô olhando pra você e tô lembrando que eu tenho uma irmã que tá se formando em nutrição também. Mano, nutricionista é barraqueiro. Vocês acabaram de ver essa pessoa saindo aqui, né, de si, dizendo que você, nutricionista, tem que se posicionar. Sim, E isso tá literalmente certo. é uma necessidade. Porque se você não se posiciona, você tá vendo uma coisa de errado e você fala, ai não, porque eu já falei uma vez, já falei duas e tal. Eu mesmo sou assim. Eu vou falar 1000 vezes, não tô nem aí. Você não quer ouvir, você tampa o Com ouvido. certeza. Se tiver errado, você tem que se posicionar. E outra coisa, nós que somos profissionais da saúde, estamos em constante atualização. Então, o profissional tem as suas condutas traçadas a partir da ciência. Não é achismo, não é mediunidade, ou qualquer coisa que seja. Não É, nada veio uma paranormal. luz divina e pá, vai lá, faz uma dieta de Não. 2.300 calorias dividida em 7 refeições no dia. Não, não é isso. É baseado em ciência. Seria bom se fosse assim, né? Seria bem mais fácil o nosso trabalho. Mas é um... E como você lida com os pacientes que chegam assim com essa desinformação pra você? Chegam Primeiro no de seu tudo, eu não coloco o dedo acusador no rosto de ninguém. Eu tento entender. Primeiro entender essa construção para depois tentarmos desconstruir. Por quê? Não é uma imposição minha. Eu preciso também que fique de forma clara que a pessoa ela esteja aberta, não é negociação, a entender, a querer aprender. O que faz o ser humano é o aprendizado. Então, assim, estamos em constante aprendizado. É uma troca mútua. Não é porque eu sou um nutricionista, você é o meu paciente, por exemplo, Alex, que eu sou melhor. Não, estamos ali no mesmo patamar. Só que você me procura por algo que eu posso oferecer, um conhecimento que você não tem. Exatamente. Isso não me faz melhor que você. Te faz um profissional, uma pessoa que vai te orientar sobre um determinado assunto. Então, assim, eu busco, primeiramente, conversar e entender a dor, a causa, o que levou aquela pessoa a chegar até a minha procura. Até Entendeu? porque se algum paciente teu tentar negociar com você, gente, não funciona não. Ah, não vai ter. Não vai conseguir. Você vai tentar negociar com o Vinícius e você não vai conseguir. Você vai se arrasar. Você tá pensando que ele vai deixar você substituir, sei lá, o peito de frango pelo McChicken? Ele não vai deixar, não vai não. Sabe por que eu sei que ele não vai? Porque eu já tentei. Eu já tentei e não deu certo. Experiência própria, hein? Ó, Vini, agora voltando pra indústria, como sempre, né? A gente não tem como a gente falar de nutrição sem a gente falar da indústria. Como é que você vê hoje em dia as novas tarjas que colocaram aí nas embalagens dos produtos industrializados e com o fato de que ninguém tá ligando de que aquilo ali vai te matar, né? Que você vai de arracha com aquilo ali. Muitas das vezes a gente tinha um problema que era a população não tinha hábito de leitura de rótulo, ou de informação nutricional em geral, nem de embalagem, né? E atualmente continua o mesmo cenário. Obviamente que por questão de legislação, nós temos a descrição, ou seja, uma apresentação de forma bem expressiva da composição do produto em questão, tá? Mas a gente precisa entender, meus amigos, que a população precisa a população precisa aprender a ler, a identificar e o que fazer com essa informação. Não adianta eu ver rico em açúcar. Ok, o que eu faço com isso? Ah, beleza, joga no carrinho, vai lá, paga e come em casa. eu estou em Né? embalagem nova ali, bonitinho. Exato, é diferente, nossa, tem açúcar. Sempre teve. E muito.
Só mudou ok, mudou a apresentação. Isso influencia? Sim, influencia. Porque muitas das vezes as pessoas também tinham, além de não ter o hábito de ler, eram letras muito minúsculas. Você não tinha digamos que uma real transparência do que o produto ele de fato tinha na sua composição. Mas também muita coisa não mudou em relação. Uma coisa que eu bato de frente é o profissional nutricionista, ele deve orientar o público sobre leitura de rótulo. Mas assim, Vini, eu lembro que assim que surgiram as novas tarjas, Assim. né? Eu tinha separado até a imagem, não sei se ela tá aí. Um dos primeiros comerciais que eu vi que abriram englobaram isso aí, botaram assim na sua propaganda, foi uma marca muito famosa de snack, que colocou lá os dois snacks lá, de dois sabores diferentes e tudo mais, e tava escrito lá, alto em gordura, alto em sódio e tudo mais, e mano, o snack foi um sucesso de venda, mesmo com aquela tarja. Isso daí, Charles, se dá principalmente pelo um olhar leigo da população, achando que a transparência, a empresa me ama, a empresa me adora, ela preza pela minha saúde. Então é como se é uma questão totalmente de conexão com o cliente. Óbvio, não significa que o excesso de gordura, o excesso de sódio, o excesso de açúcar vai ser saudável. Nós sabemos que não era e não é saudável o excesso. Mas existe uma questão que a população ela acaba visualizando essas mudanças como, nossa, a empresa está preocupadíssima comigo. Porque, cara, o que eu achei mais absurdo foi o seguinte: o comercial do Snack tava lá. Sim, Era um comercial até bem interessante e tudo mais, eu acompanhei. mostrando lá o tudo mais. E surgiu uma trend também lá na rede vizinha lá, de você experimentar o snack e dizer que gosto tinha. E era horrível. Eu sei porque eu experimentei. Enfim. E a galera abraçou isso. Cara, eu preciso confessar pra você que me assustou. Porque eu estou mostrando pra você que isso aqui tem sódio. Sódio te leva de arrasta pra cima, neném. Não tem Facilmente. pra onde você correr. E o que você faz? Você vai lá e come os dois produtos. Você experimenta basicamente tudo. Eu tô te incentivando a consumir esse produto jogando, indo numa praia, indo num Mostrando uma cinema e tudo mais. praticidade. Cara, Ele se encaixa na sua vida devido a uma praticidade. mas Vinícius, isso é muito grave. Muita coisa. E o jogo que era relacionado a esse snack é um jogo muito popular entre crianças, mano. Mas aí você entende o porquê de muitos profissionais, falando da minha área, os colegas nutricionistas, optarem por serem omissos do que bater de frente. Porque você está falando de empresas gigantescas. Exato. Empresas que trabalham com margem. briga de margem cachorro grande. Exato. Mas o que eu falei para vocês agora há pouco? O posicionamento. O posicionamento. A necessidade de ou você apoia o que é correto, ou você apoia o que não é correto. E nesse caso, o que apoia o que é correto, o que vai visualizar saúde ou não saúde. Então, o profissional ele não pode ser o primeiro a te induzir ao erro. Ele vai te induzir ao acerto, ao que é melhor para a sua saúde, para a minha saúde. Mas a população, por mais que ela, mas eu não quero saber, mas ela deve ser conscientizada. Como você falou, Thiago, vou falar uma vez, eu vou repetir. Vai entrar na marra a informação. Então, eu preciso passar conhecimento. E hoje, ó, tá na palma da mão. Exato. Aí, Só Bem não mais busca fácil, quem não quer. Bem mais fácil. Muita coisa. Bem mais fácil. Vamos lá, Vini. Agora eu quero saber de você, nem é nenhuma pergunta. Quero saber de você. Quero que você compartilhe com a gente, na verdade, uma experiência positiva relacionada à nutrição com um paciente seu. Uma transformação que foi muito benéfica e que você se orgulha. Sim. Poxa, olha, eu não vou falar do Charles tá aqui na minha Gente, frente. é vai, isso que eu ia vai, falar. vai, Eu- vai não, parecer, eu vai fiquei parecer até puxar com sardinha. medo. Não vou falar do Charles, não eu vou falar fiquei do até com Charles, medo. tá? Eu falei, gente, será que o Alex pediu pro Ralf colocar alguma foto aqui? Que eu fiquei até com medo. Não, não tem Charles não, não né? vai. Não, mas Não, brincadeiras à parte, não. Cara, Hoje eu não vou falar. Lex, olha só, você não me... Mano, Não, que isso? eu acabo citando sempre o Charles aí com as pessoas que o conhecem, os que não conhecem também. Mas assim, hoje eu vou citar o nome porque é uma pessoa muito querida, ela, a família dela, mandar um abraço pra Jéssica Ruda, tá? O esposo dela, o Rodrigo, também, os filhos, são pessoas muito queridas, uma família muito querida. E a Jéssica, ela chegou com a obesidade, né? E dentro de um período de um ano, né? Dentro do período de um ano, tivemos uma evolução gigantesca de mais de 30 quilos. Caramba. Com altos e baixos, tá, pessoal? Que fique claro isso, porque pode parecer que foram 30 quilos facilmente reduzidos. Não. Ah, poxa, Vini, eu não vou conseguir. Poxa, Vini, tá difícil. Não pelo quesito, pessoal, só estrutura de dieta, mas tá difícil a rotina, tá difícil treinar, eu não tô animada, a cabeça não tá legal. Então, assim, acompanhamento psicólogo,
trabalho com personal, nada foi feito em achismo, em alquimia, não. Eu, nutricionista, mandar um abraço também pro professor Leonardo Lobo, que é o personal dela, né? Psicóloga, médicos e, nesse caso, endocrinologista também. Todo um trabalho em conjunto. Mandar um abraço pro Dr. Meiron, que é uma pessoa muito ímpar nesse cenário, tá? De evolução da Jéssica, porque é um trabalho árduo. E ela é um dos casos, tá? Porque existem outras pessoas sim, mas eu tô citando o caso dela porque é uma evolução, pessoal, que gerou bons frutos, tem gerado bons frutos, porque ela se viu capaz de mudar. Estamos falando, pessoal, não é estética, é saúde. A estética dela hoje é consequência de toda a mudança que ela resolveu iniciar. E hoje ela influencia pessoas. Ela não é nenhuma influência, não é nenhuma pessoa que vive de rede social, nada disso não. Mas as pessoas que conheceram ela na fase da obesidade, hoje estão conhecendo uma nova versão dela. E estão sendo totalmente influenciadas, positivamente falando, por tudo que ela vem fazendo de mudança. Algumas pessoas que eu não conheço procuram, pô, Vinícius, olha, eu sou conhecido da Jéssica e eu vi que ela mudou, e mudou muito, né? O que aconteceu? O que ela fez? Porque quando a gente emagrece, eu agora falando de mim, as pessoas acham que a gente literalmente emagrece só o corpo. Não, a nossa cabeça toda muda. Né? E igual no meu caso, eu tinha obesidade e eu era profissional de educação física. Então, mano, era uma enxurrada de gente falando de mim pelas minhas costas. Ou às vezes nem pelas minhas costas, às vezes até na minha frente mesmo. Sim. Então, se eu não mudasse o meu psicológico naquela época também, eu não conseguiria enxergar esse resultado. E pelo que você está falando, eu não conheço a Jéssica, né? Provavelmente já devo ter visto algum story seu passando dela e tudo mais. Mas assim, eu acho que a mudança dela, não, como você falou, não foi só estética. Eu acho que a concepção dela de vida mudou, né? Ela agora se enxerga de uma outra maneira, vivendo de uma outra maneira. E é um trabalho constante. É um trabalho árduo, não é um trabalho rápido. Não é uma pílula mágica, uma medicação mágica. Não é uma injeção mágica. Exato. Exato, como eu falei, os altos e baixos, para deixar claro, pessoal, por quê? As pessoas imaginam também, eu decidi mudar. Então, mês que vem eu bati a meta. Não, muita coisa acontece em uma semana, quem dirá em 4 para fechar um mês. Exato. Quem dirá em 6 meses, quem dirá em 1 ano. Então, a gente precisa deixar claro que é um processo que a animação, a empolgação, a disposição não se faz presente todos os dias. Tem que ter disciplina, tem que ter muita vontade. E a vida, ela não para você se cuidar. Com certeza. No caso dela, família, filhos. Então a vida dela não parou, ela teve que se reinventar nesse cenário para conseguir a melhor versão que nem ela sabia que poderia alcançar. Cara, é uma reconstrução. Não, exato, e é uma inspiração pra gente também, né? Total. E eu falo isso com total clareza, Charles, porque ela, você e muitos outros pacientes, e que alguns se tornam bons amigos nesse cenário todo devido a muito tempo de acompanhamento, por uma questão de influenciar positivamente outras pessoas que acham que não é capaz de mudar. Cara, eu acho que isso até uma característica dos seus pacientes, que a gente se abraça muito. Eu já me peguei, tô seguindo várias pessoas que são seus pacientes também e tudo mais, e que assim, a gente acaba criando um ciclo de amizade, mesmo até sem se conhecer pessoalmente, porque a gente acaba vendo que o seu trabalho não influencia só a minha vida, tipo, é uma galera, mano. Exato. Eu costumo falar, Charles, que os pacientes que ficam a longo prazo, né? Então ficam ali 2, 3 ou mais consultas, independente do tempo entre essas consultas, né? Com o mesmo profissional, eles acabam, não é se adequando, mas existe uma conexão entre paciente e profissional. Né? Ou seja, a forma de trabalho é uma forma que se encaixa com o seu estilo, com o meu estilo de trabalhar. Então a gente consegue ter um perfil de pessoas falando a mesma língua. Então não estou falando de extremismo. Eu não estou falando de mudanças de propostas impossíveis. Não, eu estou falando de realidade, pé no chão. Uma dieta que cabe no teu bolso, uma dieta que cabe na sua rotina, uma dieta que seja prazerosa para você. Então, é o que eu tento buscar essa realidade. Até brinco, pessoal, dieta tem que ter 2 coisas. Tem que ser fácil de seguir e caber no bolso. Exatamente. Essa é a minha frase de praxe. Já vou dar logo o papo pra quem pretende ser paciente do Vinícius. Ele coloca tu pra ir no sacolão, neném. Tu não vem achando que E tu quero vai... foto, hein? Mano, ele gosta de foto. Ele quer saber o que você tá comprando. E você vai ter que ir no sacolão. E tem os dias certos de ir no sacolão. Tem os dias certos de ir no mercado lá que... Tem mercado que a feira é segunda e tem um outro lá perto de casa que é quarta-feira.
E ele acaba sabendo quais são os dias da feira desse Esses mercado. 2 dias É. Neném. Tá pensando. Porque assim, é um trabalho sério e a longo prazo, né, Charles? E é muito bom. É uma reconstrução da sua melhor versão. De início, as pessoas acabam não enxergando, e quem leva a sério esse trabalho, né? Leva a sério o trabalho que eu digo o quê? O valor pago de consulta, o seu tempo no consultório, o seu tempo cozinhando, porque você não precisa ser um Masterchef. Mas só de você ter a iniciativa de querer mudar, cara, isso faz toda a diferença. Porque lembrando, gente, que o nutricionista, ele só passa o cardápio, ele não vai lá na tua casa cozinhar pra você não, tá? O Vinícius fala muito isso. O nutricionista não vai na tua casa cozinhar, você que tem que fazer tudo, tá? Você tá pensando o quê? E tem um detalhe que é... O que eu busco fazer com o público é o seguinte, entender todo esse cenário, porque eu sei que tem pessoas que odeiam, deixando claro, tá, gente? Odeiam cozinha, tá? E tá tudo bem. Ah, mas como que faz dieta? Vamos trabalhar com o mínimo que você consegue fazer. Ah, mas eu vou comprar. Beleza, vamos negociar isso aí. Vai comprar de quem? Vai comprar quanto de alimento? Quais as refeições? Se tivermos ali um bom senso e uma boa comunicação profissional-paciente, a gente consegue fazer um bom trabalho da mesma forma. Vini, agora eu vou te falar sobre três alimentos, né? Vamos lá. Margarina, ovo e leite. Mano, por que esses 3 alimentos sempre estão no meio de todas as polêmicas possíveis? Por que toda... Uma hora o ovo é bom, outra hora o ovo é ruim. Uma hora você pode tomar leite, outra hora o leite inflama. Outra hora o leite engravida. Mano, é uma putaria isso. Aí, eu lembro que algum tempo atrás, vou mandar até um grande abraço para um amigo meu, que também é nutricionista, o Cláudio Barros. O Cláudio, eu lembro que ele implicava com a gente por a gente comer um certo tipo de margarina, que ele falava, ó, essa margarina aí vai virar plástico no teu organismo, que não sei o que, não sei o que. Aí agora a margarina tu já pode comer tranquilo, tá? Deixa arder a margarina aí no teu pão. Aí depois era o ovo, se bem que já tem acho que tem um bom tempo que o estudo do ovo já deu uma tranquilizada na gente. Sim, vocês podem comer ovo à vontade. E o leite, esses 3 estão sempre no centro dessa polêmica, mano. Eu acho que quando o pessoal não tem mais o que falar, eles lembram deles, né? É. Aí vai lá, resgata lá do fundo, vamos queima Cara, margarina, que taca fogo. loucura. Então, assim, mas brincadeiras à parte, a gente precisa entender que boa parte, né, das receitas, das formulações contém os 3 ou traços deles, tá? Margarina sendo uma composição de gordura, o leite contendo carboidratos, um pouco de proteína e também um teor de gordura. Aí a questão do leite, a gente acaba tendo uma questão maior, que é o tipo de leite, ou seja, o famoso leite de caixinha ou leite em pó, existe uma diferença sim, tá, entre eles. A própria questão do ovo. Aqui no Brasil a gente tem um problema que é o controle microbiológico, a garantia de segurança no consumo de ovos. Quer ver uma situação? A rede vizinha tem alguns canais que o pessoal costuma consumir ovos crus. Ai, E eu ouvi a seguinte falácia. Eu me atentei nisso há pouco Ai, tempo. que Não, nojo. numa falácia específica de um canal que eu sigo, que o rapaz ele fala assim, mas aqui no Japão, os ovos têm garantia de qualidade. Então é 1% de chance de ter contaminação. 1% é pouca coisa. Isso me chamou uma atenção, porque aqui no Brasil a gente não pode usar uma alegação dessa. De fato, fui buscar Nunca. a qualidade, ou seja, todo esse cuidado microbiológico faz diferença. Mas ok, não é o caso que nem da nossa cultura comer ovo cru. Ok. Porém, é necessário entender que, no caso do ovo, existe sim um potencial alergênico. Então tem pessoas que têm alergia ao ovo. Exato. Ao ovo inteiro, ou seja, gema clara, só gema, ok. Mas de uma maneira geral, o consumo de ovos continua sendo saudável, salvo as exceções. Ah, eu não tolero, eu não gosto ou tenho algum tipo de alergia. Ok, nesse caso, aí você elimina da alimentação. No caso do leite, avaliar qual a melhor proposta, leite de caixinha ou leite em pó. Porém, custo-benefício. Ainda tem essa questão do custo-benefício. Qual das opções fica melhor para o seu bolso? Nutricionalmente falando, a gente consegue trabalhar com os dois. Ah, qual das opções seriam melhor? Em termos de ter menor potência, em questão de adulteração, falsificação de produto, o leite em pó é mais seguro. Comparado ao leite de Sério? caixinha. Comparado ao leite de caixinha. Isso aí é perigoso de você Mas falar. não é composto lácteo. Mas isso é muito perigoso de você falar, porque essa galera agora adora comer leite em pó. Aí tu vai falar agora que leite em pó é o mais seguro. Mas aí, vamos deixar... Não é pra tu abrir a lata e comer Sim, tudo, sim. pelo amor de Deus, hein? O Não, Vinícius mas- não tá falando isso, Não é não. isso. E até mesmo, gente, que a gente sabe que tem características de marcas para marcas, a diferença, né? Então, o ideal é buscar, ou seja, uma marca que tenha toda a qualidade garantida, tá?
Então o profissional vai ter que te orientar. Vai ter que citar marca. Ó, a marca A, a marca B, a marca C são as melhores, comparado a tantas outras que nós temos disponíveis no mercado. Então, o profissional ele acaba sendo também obrigado a te direcionar a algumas marcas que vão ter melhor teor de segurança, tá? Nesse caso, não tem por onde fugir disso. Pode falar. Você tocou no assunto do composto lácteo. Sim. A gente que é pai, a gente se preocupa com isso. E tipo, nos supermercados hoje em dia você raramente encontra lata de leite em pó. O que mais tem é composto lácteo. Qual a diferença dos dois e como impacta na nossa saúde? Tá. O impacto na saúde. Primeiramente, precisa saber quem é a pessoa em questão que está consumindo, tá? Nós temos um teor, né, muito diferente da formulação láctea, tá? O composto lácteo, ele tem traços. O leite, ele, na verdade, diferente da versão, digamos, tradicional, no qual você tem um teor maior dos derivados, né, do leite em si, tá? E precificação. Exatamente. Então é o que chama a atenção da população, né? As pessoas, nossa, ficou mais barato. Mas aí tá ali, ó. Nas letras que você não leu no mercado. E o composto lácteo, ele tem açúcar mesmo? Tem marcas que tem. Mano. Tem. Agora, eu acho que é de uma crueldade do cacete, assim, mano. Você colocar um composto lácteo lá, tá ligado? Que não seja uma formulação propícia para bebês, para crianças e tudo mais. E você, que querendo ou não, mano, você incentiva o pai a dar aquilo ali pro seu filho. É vendido como saudável. E né? no caso do Alex, o Alex agora é pai de 2 nenéns, né? Sim, Eu acho que essa é uma preocupação que ele tem, porque assim, a alimentação da criança, e desculpa até se alguém se sentir ofendido com o que eu vou falar, mas o problema Vini, peço desculpa até você. Pra mim, o problema da criança obesa são os pais. Claro, 100%. E acabou, mano. Se você disser, é porque todo mundo na minha família é gordinho e tudo mais. Mano, se o seu filho é obeso, a culpa é sua. Sim. Então, assim, essa preocupação do Alex não vem só com uma preocupação relacionada a preço, a tudo mais, é em como as crianças vão crescer com aquilo ali. Charles, você tocou num ponto bem relevante que é o hábito familiar. Influencia e impacta diretamente. Ou seja, você, papai, você, mamãe, é 100% responsável pelas escolhas do seu filho. Porque fica muito fácil a gente dizer, nossa, a indústria tá enchendo a gente de açúcar e tudo mais, isso e aquilo. Mas você sabe que aquilo dali faz mal e você continua dando aquilo ali pro seu filho. Então, eu acho que falta pros pais pegarem essa responsabilidade para si. Sim. Pô, peraí, se o meu filho tá alimentando, sou eu que sou responsável pelo alimento. A culpa é minha. Charles, essa semana eu tava dando uma aula na faculdade e eu tava falando com os alunos essa questão. O hábito alimentar infantil ele é construído pelos pais. Então, o pai e a mãe ele tem total responsabilidade, sim. Ah, mas não tem pai, não tem mãe. Mas o tio, a avó, o responsável que seja, depende de grau, né, de laço familiar, ele é responsável pela construção. Então, se o seu filho está acostumado a consumir aquele cereal açucarado, a culpa é sua. A criança compra porque não é ela que vai no mercado. Uma criança de 4 anos vai no mercado, tem dinheiro para comprar alguma coisa? Gente, vamos ter bom senso. Vini, agora, assim, agora eu queria perguntar para vocês dois, na verdade. Vamos lá. O que o seu filho, assim, você proíbe mesmo? Ó, você não vai comer isso. Isso aqui de jeito nenhum. Pode falar. Se você não quiser citar a marca, beleza, é até melhor, mas assim... Vamos lá. No caso, como eu até brinquei com vocês aqui, né? O Lourenço começou a comer o lanche dos colegas na escola, né? Meu Deus. O Lourenço começou a comer o lanche das crianças na garoto. escola. Porque mandava fruta, tinha ficado combinado com a mãe dele o quê? Mandar uma alimentação mais limpinha, digamos assim. Ou seja, frutas, um pãozinho de queijo, né? Ou seja, receitas que ela fizesse em casa e mandasse pra ele. Então, tinha combinado, eu levava, mandava as coisas lá pra casa dela e ela mandava pra escola quando ele fosse. Aí descobriu que o Lourenço estava pegando dos colegas exatamente tudo que ele não levava. Os biscoitos recheados, As bebidas açucaradas, né? Os suquinhos, né? Suquinhos, né? Criança adora esse Exato, suquinho, mano. porque era tudo que nós estávamos proibindo ele de consumir. Aí descobriu que ele estava consumindo na escola. 2 anos. 2 anos. E o seu, neném? O que você proíbe? O que não pode? Cara, a gente tenta evitar doce, né? A gente Nossa, tenta como evitar você é um doce. pai chato. Não, a gente tenta evitar doce. Mesmo. Pelo amor de Deus. Mas mais, mais por questão de saúde e tudo mais, por todo o histórico de diabetes que tem na família. sim. Eu até gostaria que o Vini esclarecesse Claro, um pouquinho. Que tem essa questão do doce, mas também tem do salgado. Os dois podem influenciar na diabetes.
Correto. Vamos lá. Deixar claro o seguinte. O diabetes, ele pode, né, os dois principais tipos é aquele tipo de diabetes, tipo 1, no qual o indivíduo ele nasce com uma baixa produção de insulina pelo pâncreas, ou o pâncreas não produz insulina. E o diabetes tipo 2, que é muito comum, né, no decorrer da vida a pessoa se tornar diabética. Eu não nasci diabético e aos meus 40 anos fiquei diabético. Isso é muito comum associado a um péssimo estilo de vida, tá? Vamos lá, independente do tipo. O controle do carboidrato se faz necessário? Sim. Quando a gente fala de doce, parece que é só o açúcar em si que é o culpado. Mas o carboidrato, o açúcar é um tipo de carboidrato. Então o carboidrato é a balinha, que foi chupada, o arroz consumido no almoço, o pão, que é consumido no lanche da tarde ou café da manhã, tá? Então, deve existir sim um controle de carboidrato. Deve ser contabilizado, tem que ter quantidade, tá? Isso é individual. Aí que bate no outro problema, porque de uma maneira geral, você tem perfis que alguns pacientes diabéticos acham que a prescrição de um vai servir para o outro. Ah, eu sou diabético e tenho um irmão que é diabético. Aí ele vai pegar a minha dieta e achar que vai servir para ele. Não, não vai. Porque Não, são valores individuais. Exato. Isso é uma pessoa coisa que a galera. Pô, até consegue no compreender. papo que a gente teve agora das revistas, eu acho que não. Porque todo mundo fala assim. Ah, se não existe uma dieta coletiva, por que é a nutricionista que monta o cardápio da escola pública e tudo mais? Só que aí, mano, até Tem você outras explicar. coisas Não, envolvidas, até você explicar que existe uma diferença entre a dieta individual e Uma alimentação escolar, por exemplo. uma é alimentação, total. Vinícius, mas eu acho assim, cara. Você também querer questionar, pô, não existe e tal, aí você querer comparar com a alimentação de escola pública, mano. É uma que é algo coisa precário, né? assim, não, eu acho que é um completo desserviço até a gente que Sim. fica fazendo vídeos sobre isso. Ó, o meu nutricionista falou que eu não posso comer isso. Mas olha só como é que é a dieta do meu filho na escola. Mano, São realidades totalmente distintas e propostas diferente. distintas. Eu acho que quando você pega e vai falar de escola pública, de alimentação de escola pública, e você quer comparar a alimentação da escola pública com a dieta que o seu nutricionista te passou, mano, é sério, é muita falta do que fazer. Sim. Assim, eu acho que você tá botando um atestado de burro na tua testa, assim, cara, é muita loucura. Agora, eu queria saber, como é que é a alimentação do Vinícius? Como é a alimentação do Vini Oliveira? Vamos lá. Arroz e feijão não falta. Que isso? No almoço é de lei arroz e feijão. Só troca pelo macarrão. Não, mas aí o feijão é feijão normal ou feijão com bicho morto dentro? Não. Feijão normal. Sem o bicho morto, sem salgado, sem salgado. Sem salgadinho. A exceção foi essa feijoada aí no último feriado. Mano, Foi a exceção. aí Deixando não claro, tem... pessoal. Você vai falar... Cara, a gente tá falando de um cara que nasceu, cresceu e vive no berço do samba. Aí, dia 23... Feijoada, arroz. Tu acha mesmo que o Vinícius... mano, por favor. Não, e eu gosto de postar, como foi até o caso, até brinco com isso, porque assim, as pessoas acharem que o nutricionista ele é intocável, né? Não. Eu parto muito Conheço nutricionistas que mostram para as pessoas que são intocáveis, mas não são. Não, obviamente, mas olha, rapaz. Que mostram que são intocáveis, mas eu vejo muita coisa. Não, né? eu acho importante, porque quando eu falei pro Alex que tem que ter essa comunicação do profissional-paciente, então assim, mas tem que dar o exemplo, sim, parte desse ponto, tem que dar o exemplo. Então eu tenho que cuidar, sim, do meu corpo, eu tenho que cuidar da mente, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Porque não adianta eu falar pra você, Alex, olha só, você come isso. Aí chega hoje à noite, sábado, x tudo, sextou, x tudo, domingo, qualquer outra coisa, pizza. Então assim, eu tenho que ter um equilíbrio entre a vida real e o que eu vivo entre vida real e consultório. Então, sim, teve feijoada, mas é a base diária? Não. Sei lá quando vai rolar outra feijoada agora. A pergunta que não quer calar, o meu pratinho de feijoada tava tranquilo, não sei se você viu. Tava, não tava? Viu como é que eu aprendi? tava plausível. Tava tranquilo toda a vida, e pelo amor de Deus. Vini, agora surgiram aí inúmeros vídeos, inúmeras reportagens, matérias e tudo mais sobre essa maldita dessa imunoterapia, que eu tenho um hate mortal disso, mano. Na verdade, é aquela questão. O que não tem embasamento científico Exato. não deve ser seguido. Aí o que acontece? Vamos pegar todo esse assunto dessa imunoterapia, vamos jogar no lixo. E agora, assim,
O que seria um padrão de alimentação pra galera que quer literalmente cuidar dessa imunidade sem precisar ficar enfiando soro, entendeu? Claro, Até claro. pelo rabo, que essa gente agora já tá fazendo merda É uma também. busca E é soro. incessante. Mano, É uma busca mano, incessante. dizem que o bagulho do soro lá é cardápio, igual lanchonete. Cara, Eu isso é fiquei ridículo. vendo- Alex, Quando eu desculpa. vi isso, fiquei Isso é ridículo, apavorado. cara. Isso não existe em lugar nenhum. Você tem um cardápio de soro. Ah. Mano, É absurdo, assim, eu entendo a tua revolta. Cara, o que tá acontecendo com essa gente? E não é médico aplicando aquilo ali, é São, esteticista são aplicando pessoas, assim, aquilo digamos ali. que aleatórias. Mano, Não que justifique, mas, assim, são pessoas... Qualquer pessoa pode estar fazendo conheci um serviço cara que foi fazer lá um mix de vitaminas. E o cara teve uma coceira sem fim. Porque o excesso de vitaminas sabe que causa uma coceira fora do... O cara foi parar na emergência. Isso, no caso dele, ainda poderia ter sido pior, porque a gente tem vitaminas que podem se tornar tóxicas. Exemplo, vitamina D, vitamina E. São vitaminas que em altas Aí tu quantidades... faz um milkshake de vitamina e enfia na veia, Tá mano. entendendo? Ai, que coisa. Então, assim, existe sim um potencial danoso de nutriente a partir do momento que você não respeita a quantidade. Quando eu falei da questão da elaboração de uma dieta, a gente fala muito dessa questão equilibrada, que vai caber dentro do seu orçamento, mas existe um cálculo realizado, existem diretrizes. Ou seja, eu não tiro uma numeração, a pessoa tem que consumir 1000 miligramas de cálcio no dia. Existe uma referência para montar um plano alimentar, existe uma referência para ter quantitativo de nutriente. Isso deve ser respeitado. Então, quando eu falo de suplementação, eu tenho que respeitar esse quantitativo também. Mas o que as pessoas fazem? Ignora tudo isso. Ignora tudo E isso. o que seria um padrão alimentar pra galera Vamos lá. que quer cuidar da imunidade mesmo? Vamos lá, imunidade. Existe shake, existe shot milagroso? Não. Mas existem substâncias que podem agregar em muito consumo diário. Então, se você tem uma alimentação, 3 pontos, tá? Legumes, folhosos e frutas, no primeiro momento. Isso a gente consegue fazer shakes infindáveis em relação a combinações e, nutricionalmente falando, muito bons. Posso fazer shot? O que seria um shot, né? Que teve uma época que já teve seu momento de ápice, né? Principalmente aqueles com própolis que eram horríveis. Própolis, Pelo amor limão, de mel, Deus. própolis, Que canela e pimenta, pimenta caiena, pimenta do reino, cúrcuma, tudo um pouco. O sumo do limão, não, o suco do limão, ou laranja, ou qualquer outra fruta em si, mas entender o seguinte, tem que ser uma estrutura realizada diariamente. Então, quando eu falo comer fruta é saudável, comer fruta vai ajudar na imunidade, não é eu pegar hoje, comer um cacho de uva e comer uma outra fruta só daqui a 15 dias. E é o que acontece, essas flutuações, essas oscilações, você não tem um nivelamento em termos de consumo alimentar. Deveria existir um padrão, obviamente, dentro do que o teu nutricionista determina junto com você, para que você possa ter esse alcance, na verdade, de melhora na imunidade. Porque também, a gente precisa entender, existe uma questão que é associada, o seu corpo tem que estar sendo bem cuidado, com a alimentação, obviamente, e além da alimentação. Então, o conjunto. Né? Não adianta eu querer focar só na alimentação e me manter no sedentarismo. Então, eu preciso ter um sono de péssima qualidade. Então, é um equilíbrio. Mas o consumo de alimentos naturais, obviamente fracionados, bem divididos ao longo do dia, ou seja, volume e frações adequadas, tá? E também tem outra questão, que é o profissional, o nutricionista, ele vai te orientar nas combinações, para que você tenha prazer. Como que eu vou fazer um suco? Beleza, bate tudo? Ou parte eu consumo, como, e o restante eu bebo? O que eu posso estar fazendo? Então, entra uma questão que dentro da nutrição é chamada de técnica dietética, que é o preparo dos alimentos. Né? A gente fala muito de composição, mas o preparo dos alimentos eles não podem ser ignorados. Isso faz toda a diferença. A gente está brincando que é onde está a mágica, né? Onde vai tomando uma forma mais prazerosa. Então, a gente consegue, sim, ter bebidas e alimentos que vão agregar com a tua imunidade? Respondo diretamente, sim. Mas não existe um para citar que esse aqui é o responsável, é o conjunto. Então vai ter que ter vitaminas, vai ter que ter minerais. Você tem que parar de ficar se enchendo de x-tudo, dando a desculpa de que você é pai de família e tem que levar a família pra lanchar e tem que comer o quê? Legume. Tá Então, sabotando a Natiele, família. ó, essa é pra você. Tá Entendeu? sabotando a Se o família, hein? Alex falar, vamos lanchar, você fala, não, vamos fazer uma sopinha de legumes. É isso aí. Cara, vamos lá. A gente teve aqui exemplo de influenciadores ruins e de bons Certo. influenciadores na questão de saúde. Você, como profissional da nutrição e de excelência, pelo que já deu para perceber, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão lutando para manter os bons hábitos alimentares. Claro, primeiramente, viu uma informação duvidosa? Pula fora, não segue,
Já começa daí. Não segue em rede social, não acompanhe. Tá? É um total desserviço isso. Tá? O que eu vou saber? Como identificar digamos que uma boa influência ou uma má influência? Primeiramente, o que é falado. Se está sendo pregado algum tipo de extremismo, terrorismo, solução mágica, um resultado através de uma pílula, de um único alimento, de uma única marca, desconfie. Desconfie, tá? Tudo que vai te tirando, vai tirando a proximidade do alimento. Então, você não pode ter medo de comer. Tem pessoas que amam suplementar, amam se medicar e tem medo de comer. Então, você vê uma inversão, né, dos valores. Então, a gente tem que colocar isso na balança, tá? O recado que eu deixo é: busque informações de qualidade. Vini, agora pra dar continuidade até isso que o Alex falou, Certo. o que você acha que vai ser o próximo boom aí das dietas, das alimentações? O que você acha que tá vindo? Porque eu perguntei pra você se as dietas seguiam tendências. Você diz que segue a mesma coisa, são as dietas e como a moda, as dietas da moda. O que você acha que vai ser o próximo boom aí? Porque eu sei que lá nos Estados Unidos, eles têm a mania de tudo que é saudável, eles pegam e industrializam. Sim. E a pessoa acha que está sendo saudável por estar consumindo aquilo aí. Aconteceu há uns anos atrás com a Goji Berry, né? Que Sim. todo mundo não se falava em outra coisa não ser Goji Berry, eles lançaram. Olha, Gelatina de Goji Berry, suco de Goji Berry, cápsula de Goji Berry, mano. Supositório de Goji Berry, pelo amor de Deus. hoje eu percebo que tem, assim, o público em geral, ele é um público que está com muito medo de comer. Então, assim, eu vejo que me preocupa é que tá tomando uma proporção muito grande as pessoas com medo de comer. Se eu falar pra você comer um prato de arroz e feijão, é o fim do mundo. Nossa. Você é o pior nutricionista do mundo. Por quê? Eu tô mandando ela comer. Ah, mas eu fui no fulano de tal, ele não deixava eu comer. Ou seja, do ano passado pra cá eu percebi um crescimento bem acentuado de pessoas que chegam em consultório ou conversando, tirando dúvidas e tudo mais, relatam que comer não faz parte daquele ciclo de mudança. Eu falei, peraí, então tá mudando o que então? Tá, você treina, você suplementa, você se medica e você não come? Peraí, eu não tô entendendo. Tá, então a nutrição não existe pra você? Por quê? Perceba essa inversão, as pessoas tendo medo de que, mas vai estragar o resultado que eu tô conseguindo construir. Como? Que Se resultado? comer é necessidade. Exatamente, que resultado? Cada vez mais nós temos um público doente. Tá? Cada vez mais. E não é só obesidade e diabetes. Tô pegando hipertensão, tô pegando esteatose hepática, que é a famosa gordurinha no fígado. Não, e eu tô pegando muito aluno anêmico. Também. Pessoas chegando pra mim falando que está com anemia. Sim. Aí você pergunta, mas você tá com anemia por quê? Pô, eu acho que é porque eu não gosto de feijão. Que o feijão é sempre um vilão, né? Sendo que, gente, existem inúmeros tipos de feijões. Existe feijão vermelho, feijão branco, feijão de tudo quanto é tipo. E que você pode incluir na sua dieta. Mas eu tô esbarrando aí com uma galera que tá anêmica, não só por isso, mas também porque não come. Você acabou de falar, a galera tá com medo de comer. Você tem anemia proveniente do ferro, né? Aí é uma anemia clássica pelos baixos níveis de ferro, mas você tem uma anemia característica também por baixa de vitamina B12, entre tantos outros tipos, então todas atreladas à alimentação em sua grande maioria. Tá? Salvo exceções quando a anemia está atrelada a alguma doença pré-existente. Mas na sua grande maioria, por quê? Você não tem uma pessoa que consome nutrientes de forma adequada. Ou seja, um público cada vez comendo menos do que deveria, e comendo mal também. Essa é a grande preocupação. Vini, agora pra gente poder fechar, eu queria que você desse uma opinião pessoal sua sobre uma coisa também que esbarra muito no meu dia a dia, que é a suplementação. A suplementação, hoje em dia, ela se tornou basicamente um estilo de vida. As pessoas acham que tudo se resolve com suplementação e a gente sabe que não é bem assim. A gente pega muito influenciador, muitas pessoas que fazem uso de todo tipo de substância lícita e ilícita. Sim. E mostra os seus resultados dizendo que é suplementação. O que você pode dizer para essa galera, sobre suplementação? Vamos lá. Primeiro de tudo, suplemento, quando há uma real necessidade. É difícil de você ouvir isso, eu sei, você queria ouvir o oposto. Mas a realidade é essa. Dói ouvir, dói ouvir. Mas assim, suplemento não é balinha, não é chiclete, tá? Ele pode trazer efeitos deletérios para o corpo, sim. Quer ver uma situação, um exemplo bem simples? Recentemente vi com um casal de pacientes meus e o marido dessa paciente, ele comentou que o amigo dele, que é mega ultra power saudável,
cara cuida da alimentação, cuida do treino, tudo bonitinho. Foi diagnosticado com pedra nos rins. Ai. Aí busca aqui, busca dali, não tinha fator genético, o estilo de vida não condizia com a condição clínica. Foi descobrir que o médico dele, investigando, viu que uma suplementação que ele iniciou por conta própria, ou seja, não automaticamente não respeitando os níveis diários de consumo de cálcio, facilitou o quê? Essa formação do que a gente chama de litíase, que é a pedra renal. Vai ter que operar. Simplesmente por uma conduta Sorte dele que vai ter inadequada. que operar e não vai precisar sair pelas vias normais, né? Ele tá... Ih! Aí o que acontece? Jesus. Suplemento, é o que eu falo com os pacientes quando chegam no consultório. Suplemento tem que ser pensado para quem vai ser usado, quantidades, qual a marca usada, isso influencia sim. Desconfiem, pessoal, quando tem uma pessoa que fala só essa marca aqui serve, essa marca é a melhor. Ok, existem diferenças entre marcas? Sim. Mas se só tem uma única opção disponível, né? Vamos desconfiar, né? Será que não está existindo interesses por trás ali, né? Né? Interesses, né? Deixa claro, interesses, né? Então. A realidade é essa. Não vamos ser hipócritas porque se eu trabalho para uma marca, obviamente eu vou defender aquela bandeira. Mas a gente sabe que boa parte do público nem usa aquela marca que eles fazem propaganda. Né? E esse público dos profissionais, né? Ou pseudos profissionais que eu me refiro. Tá? O suplemento, né? Ou a gente tem alguns tipos como famosos, né? No meio ali de academia, por exemplo. Creatina, whey protein, né? Aminoácidos, arginina, os famosos BCAAs, entre tantas outras opções. Tem pessoas que chegam no consultório e eu não prescrevo suplemento. Não é porque eu olho pra você, você não é merecedor. Não, não é isso. Não há necessidade. Porque pensem comigo, se a pessoa não consegue comer dentro do que seria o comer bem, se alimentar bem, quer suplementar pra quê? É a mesma coisa que eu mandar você correr se você não sabe andar. São etapas. Né? Eu até brinco que suplemento é merecimento. Primeiro você aprende a pegar uma pessoa, né, fisicamente ativa. Aprende a treinar com o teu professor, com o teu personal e aprende a se alimentar melhor com o teu nutricionista. Beleza. A gente pode conversar de suplemento. Tem pessoas que é uma necessidade de suplementar. Ah, mas baseado em quê? Ok, respeitando a quantidade, respeitando o que a literatura, o que a ciência nos direciona, ou seja, quantidades seguras, que não vão colocar a tua saúde, a minha, a do Charles em risco, e principalmente tendo exames periódicos. A gente chama de exame bioquímico, nada mais são que os famosos exames de sangue. Isso. Marcadores de colesterol, um hemograma, glicemia, insulina. Tá. Uma pergunta é, Alex, como é que tá o seu colesterol? Eu quero saber. Eu realmente espero que esteja muito bem. eu tô em falta aí. Cortar o x-tudo. Cortar o x-tudo. Senhoras e senhores, esse foi Vinícius Oliveira, meu Deus. Gente, prazer, gente. Cara, que enriquecedor. Prazer. Olha, não foi à toa que essa entrevista demorou tanto. Na verdade, não demorou, pra mim veio no tempo certo. Isso é claro. Eu acho que foi enriquecedor não só pra mim, tirei muitas dúvidas também. Muito. E eu acho que para uma primeira entrevista do meu novo parceiro de bancada, que agora é meu irmão, cara, que, gente, já não consigo mais imaginar fazendo nada sem esse cara aqui. Mano, eu queria muito te agradecer, primeiro por esse convite que já rolou há muito tempo, e eu acho que eu cheguei até a enrolar bastante também. Eu acho que o seu trabalho não é só falar sobre vida saudável, não é só falar sobre alimentação saudável. Eu acho que essa conscientização que você passa, não só para quem é seu paciente, mas para quem é seu seguidor também, ou para as pessoas que admiram o seu trabalho, pessoas que trabalham com você, seus alunos, eu acho que isso tudo acaba se tornando uma cadeia de informações boas. Sim. Em meio de tanta informação ruim que a gente tem. Hoje em dia a gente tem aí inúmeras redes sociais que martelam na nossa cabeça coisas absurdas, dietas absurdas, estilos de alimentação que a gente não vai poder seguir nunca. Eu acho que é sempre bom a gente ter pessoas como Vinícius Oliveira que dá um sacode na gente e fala, acorda pra vida e não é bem assim. Muitas das vezes o que acontece, meus amigos, é que as pessoas elas não querem ouvir o que o profissional tem pra falar. Lamentável, mas porque vai de encontro ao que você idealizou, ao que você imaginou, ao que você de fato quer ouvir. Mas é o necessário. A mudança ela se faz necessária. E obviamente, com essa direção do profissional, tende a não ser árdua, a não ser dolorosa. Tá? Ser uma mudança, digamos que mais leve, né? Dentro do possível. Eu acho que ele pegou leve até demais nesse encerramento.
Amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Cara, muito obrigado. Eu que E agradeço. passou o frio na barriga, passou o nervosismo? Passa. Sempre quando tá perto de finalizar, passa. Então tá ótimo. Galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. Seguir o nosso parceiro em todas as redes sociais. Seguir nosso convidado em todas as redes sociais. Lembrando que, com muita tristeza no coração, preciso lembrar vocês que o nosso próximo episódio será o último dessa temporada. Poxa. Mas vocês podem ficar tranquilos que a próxima temporada vai vir em breve. Mas assim, vamos nos até agora a temporada que a gente está agora e tudo mais. E eu aguardo vocês no próximo episódio. E você? Eu também. É Estarei isso aí. aqui. Galera, até a próxima. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau.